E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo hoje. A Bolívia e o poder de subjugar 96% da população. E como salvar o cristianismo. Vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo. Ó, a Bolívia, já vamos começar aqui. Apesar de lá estar protestos constantes e etc., você não vê grande efetividade desses protestos. Ou seja, o povo está com dificuldades de combater esse pessoal comunista, né? Esse pessoal terrível. Que eu não sei como é que a pessoa enxerga bondade num regime vermelho desse. Enfim, mas isso aqui nós vamos aprofundar. E o povo está tendo dificuldade de encontrar liberdade para o seu próprio país. Ou seja, eles não conseguem ganhar espaço, eles não conseguem se libertar. O pessoal está com sérios problemas lá mesmo. Lá é uma forte candidata a ter um socialismo aí, ou comunismo semelhante à Venezuela. Ou seja, é um terror. Isso qualquer pessoa que já tenha um pouco de estudo nessa estrada do que é o socialismo e o comunismo, sabe muito bem que o socialismo e o comunismo não tem nada a ver com qualquer coisa positiva. Muito pelo contrário, é um discurso bonito que tem como único fim escravizar. O único fim matar, o único fim subjugar. A história está aí, a história conta, e além da história contar, é só pegar e ler os autores. Quando você lê os autores, os caras não têm nem dificuldade, eles não escondem a real intenção. Eles não escondem, eles falam, o negócio aqui é esse mesmo, é mentir, é jogar um contra o outro e fazer a coisa toda. Agora, você pergunta às pessoas, vocês leem? Não, não leem. Então aí vai ficando cada vez mais difícil. Ao contrário do que as pessoas pensam, o povo boliviano está perdendo toda a sua liberdade, está perdendo inclusive as liberdades naturais, o que é uma aberração em qualquer país. Não fique achando não que o Brasil também corre esse problema. O Brasil está com esse problema. Inclusive esse vídeo aqui é um apelo que eu vou fazer a vocês hoje também. Hoje, pra vocês terem ideia da situação, tem muita gente que acredita que a Bolívia é uma esquerdinha leve. Não é esquerdinha leve nada. E já roubaram da gente, inclusive, uma refinaria, que é uma coisa problemática. E o povo brasileiro é tão ovelha, o povo brasileiro é tão sem noção das coisas, que ainda recebe o cara com festa. Ainda recebe como se fosse um ser iluminado de altos princípios morais, de nobres princípios. Olha para você ver. Então a coisa vai complicando. Agora, por que média de 96% da população da Bolívia se encontra em dificuldades para defender sua liberdade? Como é que tal submissão foi alcançada? Primeiro, vamos aqui olhar uns dados antes, para vocês entenderem por que isso é mais direcionado ao cristianismo. Os cristãos na Bolívia, de acordo com os dados que eu estou olhando aqui, são 93,9%. Essa é mais ou menos a média. Os protestantes são os católicos são 78,9%, os protestantes 13,7%, outros cristãos 1,3%. Outras religiões 2%, sem religião 4,1%. Então esses são os dados que eu tenho em mãos aqui e estou passando para vocês. Agora vamos analisar como é que o comunismo, né, o socialismo está sendo implantado lá passo a passo e como é que conseguiu chegar a esse ponto. Prestem bem atenção daqui para frente. Como é que é o comportamento hoje do povo da Bolívia? É um povo que vive ocupado brigando entre si. Eles pelo menos viviam ocupados brigando entre si há pouco tempo atrás. Por acaso lembra vocês um certo país que começa com a letra B? Pois é. Agora, em segundo ponto, e o mais cômico de todos, em 2008, o povo boliviano trocou fuzil por vaca. Trocou fuzil por vaca. Porra! Não está parecendo um certo país que começa com a letra B? Gente, quando o Estado abre a boca para falar de desarmar a população, você já tem que ficar ligado. Ninguém que parte para agredir sua liberdade individual, ninguém que parte para tirar o seu direito natural de defesa, é uma pessoa bem intencionada, não, meu amigo. E quando o Estado vem com essa conversa fiada de gente vagabunda, de
desarmar a pessoa, você pode saber que quem quer te desarmar não é lá uma pessoa muito bem intencionada, não. Ou é uma pessoa totalmente ingênua, ou é uma pessoa sem caráter mesmo. Isso na verdade, o primeiro passo para se escravizar um povo é exatamente desarmar o povo. Mas, enfim, né? E aqui eu falo, tá parecendo um certo país que começa com a letra B, pois é. Acorda, povo brasileiro, acorda. A pobreza crescente, né? Miséria para todos. Ou seja, ninguém distribui miséria de forma mais igualitária do que o comunismo / socialismo. Ninguém. Ninguém é tão eficaz, né? Ninguém é tão eficaz em espalhar desgraça por metro quadrado, né? A verdade é essa. Mas aí tem gente que diz que não, diz que é uma ideia generosa. É generosa o caralho. Socializar dinheiro dos outros, trabalho dos outros, esforço dos outros. Isso tem nada generoso disso, não. Não disso é roubo. Mas, né, parecendo um certo país que começa com a letra B. Pois é, meu povo, a situação é importante que vocês comecem a pensar. E se eu começar a citar aqui para vocês a violência, a pobreza, drogas, leis convenientes para privilegiados e morte para os que se opõem ao governo. Ou seja, quem possui a mínima capacidade de raciocínio não precisa ser uma pessoa muito inteligente, não. Ela só precisa saber ligar um ponto a outro. Tem a capacidadezinha de raciocínio, ele está vendo já aí o futuro do Brasil. Claro, se você não acordar. Porque se você acordar, a conversa é diferente. A situação se torna imediatamente outra. Mas depende de você acordar. Está condicionado a você despertar. Está condicionado a você deixar de ser uma ovelha estúpida. Só isso, né? E aí você vê essa questão toda e tal. E aí, qual é a solução? Eu costumo dizer que nós temos ainda a oportunidade da desobediência civil. Ó, meu povo, presta bem atenção. Daqui agora em diante eu só vou entrar em polêmica desse vídeo aqui em diante. Só em assunto pesado. Olha, a desobediência civil é a única forma que vocês têm em mãos de fazer isso de forma pacífica, de lutar contra o governo de forma pacífica. Tem aí a plataforma que está sendo organizada por Dom Ramos, que referente às refinarias. Entre em contato com o cara, vê, o trem já está em andamento, compensa conversar, ver do que se trata e ver se tem como você colaborar. Se você não quiser aderir, apresente outra solução, mostre outra forma de fazer uma desobediência civil e faça. Porque o Brasil está numa situação delicada. Está numa situação gravíssima. Tudo que você está vendo nessa economia, tudo isso aí está sendo mantido artificialmente. Você está cada dia mais pobre, você está cada dia sem liberdade, você não sai de casa tranquilo, você não volta de casa tranquilo. Eu garanto que enquanto sua mulher está trabalhando, quando seu filho vai para a escola, você fica preocupado se eles vão voltar seguros para casa. Ou seja, você acha isso correto? Você acha justo um povo trabalhador, um povo de coração bom como o povo brasileiro, viver uma situação como essa? Acorda enquanto é tempo, porque se vocês não aderirem a essa questão da desobediência civil, infelizmente vai ser uma desgraça o que vai acontecer aqui dentro. Por quê? Porque as pessoas não terão como se alimentar. O desemprego, o número real já é bem mais complicado. E a mídia não fala para você. Se você parar para pensar, quando começar a faltar alimentos no supermercado, as prateleiras começarem a ficar vazias, porque você já parou para pensar quanto tempo demora para crescer um pezinho de feijão no seu quintal? Faz aí os cálculos. Você já parou para pensar quanto tempo demora para uma verdurinha crescer no seu quintal, para você tirar comida de dentro do seu quintal? Você acha que comida nasce no supermercado? Você acha que pessoas com fome são civilizadas? Que mundo que você vive eu não sei, mas que vocês estão simplesmente fora da realidade totalmente, estão. E o Brasil, isso aqui é vídeo que eu vou falar lá na frente. Por que a Venezuela está com pressa? Por que a Bolívia está com pressa? Por que o Brasil está com pressa? E aí eu vou mostrar, ó, o Brasil está aqui, Venezuela aqui em cima, Bolívia aqui do lado. São nossos vizinhos, são fronteiras. Você sabe a desgraça que é ter um vizinho comunista? Um vizinho que entende que tem que desapropriar, que tem que pegar sua refinaria, por exemplo?
Vocês têm ideia do problema que é isso para a segurança do país? Vocês têm ideia do problema que o Brasil enfrenta de segurança por ter vizinhos assim? Façam uma comparação, está lá os Estados Unidos. Estados Unidos, de um lado, tem o Canadá. Ele tem dor de cabeça com o Canadá? Não, não tem. Mas do outro lado ele tem o México. Ele tem problema com o México? Tem. Simples. Onde a esquerda bota a mão, apodrece. É complicado. Porque a esquerda ela é incapaz de gerar riqueza. Ela é incapaz de fazer a coisa prosperar. Ela só quer saber da riqueza que é dos outros. Você pega um país de esquerda e me mostra que ele foi para frente. Então, se eu estiver errado, vocês não têm como mostrar, porque não existe. Simplesmente não existe. E agora vamos para um ponto aqui mais polêmico. E eu vou frisar uma coisa aqui para vocês. Eu vou falar um tanto de coisa agora, fanáticos aí vão endoidar demais. Mas entenda que meu único objetivo é unir o povo brasileiro. Eu quero que o povo brasileiro pare de se atacar, pare de brigar consigo mesmo e se unam para poder sobreviver e vencer. Esse vídeo talvez seja o vídeo mais importante do meu canal. Presta bem atenção. Você vê lá pra você ter ideia da gravidade da situação, o que é impressionante, a Bolívia você vê média de 96% da população de joelho. Dessa 96% da população, mais de 70% são cristãos, que estão de joelhos perante quem? Perante Deus ou perante o Estado? Perante o Estado. Olha que absurdo. Vocês conseguem medir o absurdo que é isso? E aí vocês falam assim, mas não tem mais, né? Pior que não tem nem o que falar, é vergonhoso por si só, 70 e pouco % da população ser cristã, e em vez desses cristãos estarem de joelho perante Deus, estão de joelho perante o Estado. Isso é horrível. Aí vocês falam, e outras religiões? Não, vamos falar de outras religiões? Por que não? Por que não? Vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aqui. Se a maioria dos religiosos da Bolívia, esses mesmos mais de 70% fossem muçulmanos, o Estado se atreveria a fazer uma desgraça dessa? Mas jamais. Jamais, meu amigo, porque para o Islã, eu deveria, inclusive, estar até com a Bíblia e o Corão aqui para mostrar para vocês aqui, mas não tem problema não. O Islã, nada está acima de Deus. Para o muçulmano, nada está acima de Deus. Nada. É bem claro no livro. Nada. Deus é supremo. Esse é o pensamento muçulmano. Então não é um povo ovelha, não. Quando eu vejo o pessoal subestimando e falando porcaria do Islã sem nunca ter lido o livro, é o que eu falo. Primeiro vocês têm que ver a beleza da crença deles. A crença deles é excelente. É uma crença muito bonita. É uma crença que tem muitos princípios. Agora, vocês têm que ver que eles são totalmente devotados a Deus. Eles servem a Deus mesmo, de acordo com o livro deles. Você pode estar achando absurdo, mas eu já li o livro deles e eu sei que você não leu. Inclusive, lá no canal de estudo, nós estudaremos o livro deles também. Inclusive, aqui, ó, pra você ver. O livro deles, em determinado trecho, reconhece outros profetas, outros mensageiros que vieram em nome de Deus, por exemplo. E lá tem uma menção clara a Jesus de Maria. Lá tem uma menção clara a Abraão, ou seja, o pacto, a promessa que Deus fez com Abraão. Olha que bonito, olha que interessante. E é que eu falo. Vocês falam de coisas que vocês não conhecem. Vamos falar agora dos budistas. Tudo que chega no Brasil, não sei porquê, fica esquisito, né? Não é a mesma essência, não é a mesma coisa. O budismo, mesmo é essa coisa de paz, compaixão, etc. Só que se você for pegar a história do budismo, se tem um povo que nunca... Um povo assim, né? Uma religião ligada a povo. Que nunca aceitou ser dominado é o povo budista. Você pega a história para você ver como é que esse pessoal não deixa barato. Não deixa. Eles defendem mesmo, encrenca e não é fácil. Na história da humanidade, o budismo já foi muita coisa. Inclusive, deve-se muito ao budismo. E só para um complemento de conhecimento, de informação, é possível você ser, por exemplo, católico e budista ao mesmo tempo. O budismo em si não é religião. Apesar de ser categorizado a maioria das vezes como religião. Mas enfim, é também um posicionamento interessantíssimo. Existem várias vertentes interessantes, existem várias entidades, existem várias
várias personalidades interessantes. Eu, particularmente, eu gosto muito. Será que se 70% da população da Bolívia fosse budista, ele teria essa coragem? Jamais, jamais. Ele não se atreveria a fazer metade. Aí vamos pegar aqui judeus. Será que se mais de 70% fosse judeu, o povo, né? O povo que, inclusive, é que eu falo, teve a promessa de Deus com Abraão. O pessoal parece que não lê essa parte. O judeu já provou mais de uma vez que é um povo hábil, que é um povo inteligente e que é um povo que não se curva. Será que ele iria se atrever? Jamais. Jamais iria se atrever. O judaísmo, assim como o Islã, são crenças fortes. São crenças que possuem o mesmo radical, que possuem a mesma raiz. Então é isso que a gente explica, mas o pessoal às vezes não entende. Os hindus, né, namastê, tal. Inclusive, um dos trechos do Bhagavad mostra a questão de Krishna, né? Krishna dando a oportunidade de ceder o exército dele e, por outro lado, ele ser o condutor, né, da charrete, digamos assim. Isso aqui é de forma bem simplória mesmo. É uma parte interessantíssima do Bhagavad. Dá para extrair grande conhecimento. E aí você vê ele dando oportunidade. Você me quer no seu exército ou você quer o meu exército? Ele dá oportunidade para as partes que vão lutar entre si escolher. E aí o conhecimento é fantástico do Bhagavad nesse ponto. Se você olhar também esse pessoal, né, namastê, essa coisa toda, inclusive quando eu falo que vem para o Brasil sempre vem alterado, né? O pessoal vegano tentando se apropriar do hinduísmo, e não é assim, não é essa a realidade, né? Enfim, mas é para outra ocasião. E aí essa questão toda, você olha o histórico deles, histórico de batalha. Eles também não, jamais, se o povo boliviano fosse hindu, ia aceitar uma porra dessa. Mas nunca, esse cara não ia nem se atrever. Ia nem se atrever. Pagãos. O paganismo, ele é ramificado, né? Existem várias formas, meios e tal, e etc. É muito rico, culturalmente falando. O paganismo é fantástico. Agora, o paganismo é o maior amante da liberdade que existe. Eu acho que ele não teria nem a chance de abrir a boca para colocar um negócio desse. Uma lei dessa. Porque feriria todo o direito natural do indivíduo. E aí, obviamente, os pagãos não deixam barato. É só você olhar a história do paganismo em si, as tribos e tal, etc. São muitas e muitas e muitas, e cada região teve a sua, enfim, é outro papo. Agora eu vou puxar um pouco aqui o conteúdo. Não está no texto, mas eu vou falar aqui. A questão dos ocultistas, né? Vamos supor que a maioria lá fossem pessoas ligadas a rituais, a ocultismo, esoterismo, pesquisas e etc. Ao contrário do que a maioria pensa e que os teóricos da conspiração propagam, em que inclusive até hoje eu não entendo por que eles fazem isso, existe sim um grande número de não é religiões, mas grupos vinculados ao ocultismo ou não ocultismo, que atuam nas trevas exatamente para fazer o bem. Eles atuam nas trevas assim, eles ficam reclusos, eles não veem a luz, eles não veem, nós fizemos isso, glória a nós, e tal. Eles não têm essa postura. A postura deles, inclusive, é estudo constante e execução dos atos para o bem. São servidores da luz, inclusive, a maioria dos grupos. Aí tem os grupos que fazem merda, assim, então eu vejo, às vezes, os teóricos da conspiração pegando certos símbolos, que nada tem a ver com trevas, nada tem a ver com destruição, nada tem a ver com satanismo ou qualquer coisa do tipo, e eles ficam atribuindo esse negócio a coisa que não presta. Tem um sujeito que eu sou até inscrito no canal dele, às vezes eu fico até com vontade de perguntar para ele de onde ele tira essas coisas, porque não condiz com a realidade, entendeu? É que eu falo, dá vontade de perguntar, você já leu os livros, você conhece ao menos algum membro de algum desses grupos e tal, e etc. Você já pelo menos fez uma pesquisa mais aprofundada? Porque quando fica... Tem coisas que ele fala que para mim tem sentido, eu acho ele inclusive um sujeito inteligente. Tem sentido e eu concordo. Eu não o vejo de forma nenhuma como um inimigo. Mas tem as coisas que ele fala que eu acho absurdo. Por exemplo, quando ele fala da maçonaria, eu acho absurdo. Eu acho absurdo porque não condiz com a realidade da maçonaria. Porque se você pegar, toda vez que fala-se da maçonaria de qualquer jeito, você ofende várias pessoas boas.